Então vamos começar a falar do projeto, né? Depois Tá. desse elogio aí gratuito da Maria, ficou mais fácil falar do projeto. Eu fiz o curso de psicologia, todo mundo sabe disso, e desde do curso eu sempre tive, eu via o pessoal da psicanálise ter escolas, e eu tinha escolas de psicanálise, e eu tinha vontade de ter não uma escola, mas uma academia, tipo Platão, algo assim, que fosse um lugar preservado, não a uma educação disciplinar, mas a um lugar reservado ao exercício do pensamento, onde a base seria a sabedoria. E eu considero que a ação clínica ela não passa pelo conhecimento metódico, disciplinar, passa por algo da ordem do saber, do sabor, da sabedoria. Bom, como é que a gente ia encontrar isso na faculdade? Na minha época era quase impossível. Eu digo que vocês são privilegiados, porque na minha época nós tínhamos duas grandes vertentes, que era a psicanálise e o behaviorismo, e que todas duas, naquela época, passavam por conhecimento bem, uma estrutura bem rígida, muito bem posicionada, em que o homem era tomado, inclusive, como algo que se constituía por mecanismos, ou por vários, no caso da psicanálise, ou por dois, no caso do behaviorismo. E surgia, então, naquela época, aquilo que a gente vai chamar a terceira força em psicologia, onde se começava a pensar numa psicologia em que o homem não era mais tomado a partir de mecanismos. E eu fui me interessando por essa terceira perspectiva, e me interessando não porque eu não tenha estudado as outras duas. Eu estudei, mas a coisa não passava por aquilo, pelo modo como eu apreendia e compreendia o homem, né? Bom, foi aí que o meu sonho era um dia criar uma grande academia. Então, eu me formei em 1976, então, desde 1976, eu sempre tive o sonho de constituir um espaço de troca de saber. E desde aquela época, meu interesse sempre foi clínica. Então, eu fiz estágio, na época, eu fiz vários estágios, mas em escola, nas casas da banha, que era uma loja de vendas de produtos de limpeza, de alimentação, tipo hoje extra. Supermercado. É um grande supermercado, isso aí. E estagiei no Detran, então fiz vários estágios e o que eu mais gostava de fazer era a clínica. Então, desde então, a clínica ocupa, talvez dia e noite, o meu pensamento. Aqui, eu estou aqui no Nordeste, né? E caminhando na praia, basicamente eu penso na clínica. Como é que eu vou pensar a clínica? O que que eu vou, né? Por exemplo, um aluno lá da pós-graduação fez um trabalho, o trabalho era sobre design de análise, né? A gente está lendo o livro de Heidegger, Seminários de Zollikon, e está pegando os trechos em que há uma proposta de uma clínica design analítica. E o trabalho era sobre isso. O menino é na pós, então não existem só alunos que são orientados por mim, mas outros que são orientados por outras vertentes, né? E o aluno fez um trabalho interessante, ele trabalha com história da psicologia, e ele pegou um trecho da Design Análise para trabalhar a história da psicologia. O trabalho bem legal, mas ele termina o trabalho de uma forma que eu penso que ele não entendeu muito bem o que a gente está falando. Já escrevi isso no trabalho dele, dizendo assim, que a psicologia de bases fenomenológicas existenciais, que estão incluídos na terceira força da psicologia, tem muitos movimentos, tem muitos desdobramentos, aí só em síntese ela carece de bases, de princípios,
de fundamentos. Vocês imaginem que minha vontade era dar 0 para o aluno, né? Mas eu não vou fazer isso, porque eu não tenho coragem de fazer isso, mas na hora você vou dar 0 para ele, mas eu não vou fazer, obviamente. Eu até gosto bastante do menino, mas acho assim, que várias coisas. Primeiro, eu falei para vocês que na praia eu fico pensando, e eu fico pensando na crítica que ele fez. E na crítica, ou melhor, na conclusão a que ele chegou. E eu penso assim, por que ele chegou a essa conclusão equivocada? E ele, para mim, e vou conversar com ele chegou a essa conclusão equivocada porque ele achava que dentro dessa perspectiva as bases teriam que ser teóricas ou teóricas científicas e os fundamentos tinham que ser empíricos ou dedutivos. E ele não vai encontrar esses fundamentos, porque não é desses fundamentos que a gente parte. Muito pelo contrário, a gente parte do caráter de negatividade desses fundamentos. Então, bom, por que eu estou falando isso tudo para vocês, né? É porque é isso que a gente trabalha no IFE, é por isso que eu estou pensando, e que foi ótimo essa provocação dele, porque me fez pensar e me fez criar um grupo de pesquisa no IFE sobre a clínica psicológica. Ou seja, então vocês vejam que a crítica dele, embora tenha me mobilizado na hora, né, até porque a gente trabalhou toda a questão da design análise, em que Heidegger vai mostrar que é preciso pensar a clínica com outros fundamentos que não sejam os fundamentos da ciência. Ele tem todo um diálogo com os cientistas naturais, com os psiquiatras, justamente para mostrar para eles outra possibilidade de pensamento que não seja esse pensamento das ciências naturais. E aí ele conclui que a mesma coisa que os psiquiatras infernizavam, que os psiquiatras infernizavam Heidegger, que eles queriam o tempo todo que Heidegger falasse de fundamentos positivos, enquanto que Heidegger estava trabalhando na negatividade dos fundamentos. Pois ele termina o trabalho, e eu vou dizer isso para ele, obviamente, já escrevi no trabalho, justamente colocando a questão que os psiquiatras e médicos e psicoterapeutas colocavam para Heidegger. É muito interessante, parece que a gente sair dessa perspectiva é muito difícil. Mas vocês me desculpem que eu sei que eu me perdi, e acabei falando um pouquinho mais. Mas desde então, como eu disse para vocês, a clínica ocupa o meu pensamento, né? Por isso é que eu escrevi Escuta e Fala, por isso eu escrevi Existência para Além do Sujeito, Existência e Psicoterapia. É sempre assim, todos esses livros e artigos, e tudo que eu escrevi, é uma tentativa mesmo de esclarecer as bases de uma psicologia fenomenológica existencial. Então, é sempre esse esforço, né? Eu costumo dizer, e você já deve ter ouvido, que eu já assinei já peguei minha carta de alforria, ou seja, hoje eu penso, né, que eu falo dessa psicologia, isso está muito claro, principalmente no meu último livro de suicídio, em que eu faço toda uma formulação sobre suicídio, totalmente pautada num pensamento que defende o caráter de negatividade da existência, sem quase falar em filosofia. Então, mostra com isso que eu consegui me apropriar. Mas não foi fácil, como eu disse para vocês, desde 1976, e eu estou falando no momento que eu me formei, essa questão ocupa meu pensamento. Por isso é que, aí vamos lá, a especialização, a formação do IFE, né? Eu começo com um grupo pequeno, do qual Bernadette fazia parte, a Miriam, com um grupo de estudos, pensando a clínica,
Esse grupo de estudos depois passa a ser uma formação, e aí agrega mais pessoas, e depois, então, a gente, aí pulando rapidamente, né, a gente pensa na instituição, no Instituto de Psicologia Fenomenológica Existencial do Rio de Janeiro. No início, ele só tinha como objetivo agregar as pessoas que faziam parte desse meu grupo e que também se apropriavam desse modo de pensar a clínica, e a gente faz esses grupos de estudo, passa para a formação, meio que oficializa, né, cria a certidão de nascimento do Instituto, e aí partimos primeiro para uma formação, depois para a especialização. Enfim, temos uma especialização geral em clínica e uma hoje específica, que é a Elaine que coordena, infanto-juvenil. Gostaria muito que outras especializações surgissem, mas eu dependo de que outras pessoas queiram abraçar isso, né? Abraçar essa possibilidade, porque eu realmente não dou conta de tudo. E, bom, basicamente, a alma, então, de toda a nossa formação, de nossa especialização, dos nossos grupos de estudo, é a clínica psicológica. Então, aqueles que dizem assim, o Instituto de Psicologia Fenomenológica Existencial, na sua especialização, na sua formação, tem como grande parte das suas disciplinas um conteúdo filosófico. Cada vez que eu ouço isso, eu chego a me arrepiar, porque não é isso que eu quero. Eu quero que a alma da especialização seja a psicologia. E mais especificamente, então vou dizer assim, a physis, que é aquilo que sustenta a possibilidade até de algo como alma, espírito, corpo, seja a clínica, a psicologia clínica. Então, é isso que a gente pensa, é isso que a gente constrói o tempo todo. Hoje todo mundo sabe, quem está à frente do Instituto como sócias mantenedoras, a gente sabe que o Instituto de Psicologia é um instituto sem fins lucrativos, então ele tem como objetivo só alimentar essa proposta, a clínica, fazer com que ela ganhe caldo, que ela ganhe força, que ela seja um tronco bem poderoso, bem potente, para esse tronco poder, com suas grandes raízes, trazer a seiva para que nós possamos ter flores e folhas bem floridas, que são vocês, né? São os alunos os que estão aí, os que virão, que vão constituir essas árvores fortes, bonitas, floridas, como os ipês, né? Que eu estou aqui cercada de ipês, como os ipês, né? Então, essa é a nossa proposta. Agora vocês vão falar assim, mas Ana, se a gente pegar os currículos, todos os programas que vocês criaram, sempre tem mudança. Isso faz parte daquele homem que eu falei para vocês, assombroso, que está sempre tentando conquistar novos territórios. É isso. Eu sou inquieta. Eu sempre estive na universidade, então, desde que eu entrei, aos 18 anos, nunca saí da universidade. Eu digo que eu sou uma eterna repetente, porque eu sempre trabalhei em universidades e trabalhei como professora, como supervisora, como coordenadora do SPA, coordenadora da psicologia, vice-diretora. Então, eu sempre tive em lugares não só onde eu era professora, mas também onde eu coordenava os cursos. E estou até hoje, então estou sempre me atualizando das coisas que vêm acontecendo na psicologia, e quero atualizar os cursos IPEM também. Por isso é que nós estamos sempre mexendo, né? E essa última mexida que a gente viu agora, que talvez muitas pessoas estejam estranhando, é óbvio que, infelizmente, eu não sou tão criativa assim, que não nasceu de mim. Eu participei agora, na universidade,
eu participei do novo currículo, então quase todas as faculdades hoje estão mexendo no currículo, porque a gente sabe que a psicologia hoje está muito voltada para as questões sociais, né? E eu fui atualizando, ok. E aí, o próprio curso, e o curso onde eu ministro aulas, por obrigatoriedade, por exigência do Conselho Federal de Educação, ele tem que se dividir em eixos temáticos. Esses eixos temáticos, eles visam justamente aprender, né, as diferentes expressões da psicologia. Então, uma preocupação com o social, uma preocupação com o indivíduo, há uma preocupação com as políticas públicas. Então, vários eixos, o currículo tem que ser formado a partir de eixos, e cada eixo tem suas disciplinas. E foi aí que eu propus às sócias mantenedoras que pensassem também o currículo do IFEM em 4 grandes eixos. Ou seja, como eu disse para vocês, infelizmente não foi criação minha, mas foi o desdobramento daquilo que eu aprendi participando da comissão que repensou o currículo da UERJ, do IP, do Instituto de Psicologia da UERJ. Bom, e aí, pensando nesses 4 eixos, onde o social, mas também o indivíduo, também o universal, corpo, etc., tudo fosse pensado. E aí nós pensamos em 4 grandes eixos. Então, agora nós temos 4 grandes eixos que são divididos em 4 semestres, não é isso? Com as disciplinas... Nós podemos colocar o slide? Isso, eu vou pedir agora. Com disciplinas que são relacionadas a cada um desses eixos, ok? E como eixos, outra coisa que aconteceu na universidade é que nós tiramos todas as exigências necessárias para que um aluno passe para o período seguinte. Então, não há mais disciplinas obrigatórias. Assim, você tem que cursar essa disciplina para depois cursar outra. Os eixos, todas as disciplinas foram organizadas de modo a que nenhuma disciplina prenda a disciplina seguinte. Isso é um projeto antigo, né? E há muito tempo eu trouxe isso para o IFEM, algumas pessoas estranharam também, mas é porque o aprendizado da psicologia não é como o aprendizado da matemática, em que eu tenho que primeiro aprender a somar, subtrair, para depois dividir e multiplicar. Não é assim. Isso daí diz respeito a uma lógica linear. E o pensamento em psicologia e o pensamento clínico não passa por essa linearidade. Não importa onde vai começar. Importa que primeiro se escute bem, para que depois se articule bem também. Mas não importa de onde se começa a articular. Então, a universidade se deu conta disso, e hoje a única exigência é para o aluno começar no estágio supervisionado, começar o atendimento, né? Ele tem que ter completado um número X de créditos. Do restante, não há mais nenhuma disciplina que seja pré-requisito para outra disciplina. O currículo ficou muito, muito interessante, dando muita ênfase às questões sociais que estão presentes, né? Mas trazendo também o pensamento clínico, que é um dos eixos um dos eixos transversais, que é como a gente chama, é a psicologia clínica. E eu quis participar dessa comissão, fui convidada, justamente porque eu não queria que a psicologia clínica fosse esquecida. Então, dentre os diferentes eixos, a psicologia clínica foi preservada e, como eixo, está presente em todos os conteúdos que vão ser desenvolvidos, ou seja, o pensamento clínico. Então, é isso, as meninas vão passar para vocês. Basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. Esse
para finalizar, existe um projeto político-pedagógico. Então, o que eu estou mostrando para vocês, que tudo isso faz parte de uma política educacional que está sendo cadenciada pelo Conselho Federal de Educação e que essa regência ela está presente também em todo o currículo que nós desenvolvemos. O que eu estou dizendo para vocês é o que eu pego lá, o que eu aprendo lá, aquilo que eu trabalho, e às vezes até motivos pelos quais eu aceito participar das comissões, ele é trazido imediatamente para o IFE, né? As meninas, às vezes, até querem me matar, porque eu já estou pensando na modificação, mas é basicamente isso, é trazer aquilo que está ali para a gente. E esse é um projeto político, e ele é político porque pensar nas questões hoje que dizem respeito ao social e ao indivíduo traz no seu bojo uma questão política e pedagógica, porque ela, então, aparece no pedagógico, nas disciplinas, no conteúdo ensinado. Então, todo o nosso projeto é política pedagogicamente pensado. Então, não é algo que a gente faz de forma aleatória. Tudo é muito pensado. Os professores são pensados, o conteúdo é pensado. Por exemplo, nós temos um ementário, porque o ementário de todas as disciplinas é o que dá unidade ao curso como um todo. E esse ementário é dado aos professores. E depois a gente pergunta aos alunos se o ementário foi realmente ministrado, porque é aí que a gente sustenta a espinha dorsal da nossa formação ou da nossa especialização. Então, temos os eixos, temos ementários, temos o objetivo de cada disciplina e o objetivo de cada um desses eixos. Todos têm um objetivo, têm uma proposta, enfim. Ou seja, tudo está devidamente alinhavado, constituindo-se, assim, um projeto político-pedagógico do início ao fim. Mas, só para terminar, já vou terminar, quando eu começo a falar é difícil parar, mas, assim, a gente só pode melhorar se a gente tem esse aprendizado que vem justamente dessa experiência acadêmica, mas se nós tivermos o feedback de vocês. Sem o feedback dos alunos, a gente nunca sabe se a gente está no caminho certo ou se nós ainda estamos no caminho, como diziam os gregos, não erro tal como errado como a gente entende na modernidade, mas erro porque existe um caminho, existem dois caminhos, existem três caminhos. E como a gente nunca sabe a princípio qual é o caminho que te leva ao resultado que você quer, qualquer outro caminho que você escolha e que não se chega ao resultado, para os gregos era erro. E ninguém era culpado, porque errar é sempre uma possibilidade, já que eu não sei desde o princípio qual é o caminho. E eu só vou saber se vocês derem um feedback sobre como é que foi esse caminho que nós caminhamos juntos. Ok? Um caminho que se faz realmente ao caminhar. É isso, agora as meninas vão mostrar para vocês aí a programação. Eu queria, antes da gente mostrar, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que é extremamente importante, do nosso corpo docente. A gente tem aí professores que fizeram mestrado com você, doutorado, fazem mestrado, fazem doutorado. Então, assim, por que eu acho importante você falar isso? Porque são pessoas que estão afinadas não só com a perspectiva, mas com o seu projeto. E eu acho que isso é de extrema importância para o IFEM. Isso. É verdade. Isso daí é algo que a gente sempre prima por isso, né? É importante que nós estejamos afinados com o mesmo projeto, porque senão cada um vai ensinar uma clínica. E existe uma especificidade na clínica que se constitui no item.
ok? Então, por exemplo, hoje eu tenho 8 doutorandos, 8, e os 8 pensando, fazendo suas teses na clínica. E provavelmente esses 8 vão participar do meu projeto de pesquisa, trazendo o que eles vêm pesquisando. E eles, nem todos, mas aqueles que realmente se afinam e que levam o jeito, têm a vocação para ensinar, são professores do IFEM. Então, nós temos hoje vários professores do IFEM que aprenderam a clínica com mais especificidade comigo e fizeram seus projetos comigo. Mas e os outros? A gente sempre tem algum tipo de relação. Por exemplo, então, o Maia hoje faz pós-doutorado comigo. E é com ele que a gente ministra a aula de design e análise na UERJ. Então, você veja, nós temos uma relação muito próxima, né? E é muito legal a relação com o Karl Mayer, que é uma relação de respeito mútuo. Ele fala tem algumas considerações acerca da clínica que se estabelece no IFEM, ele deixa isso muito claro, dizendo que, para ele, a verdadeira clínica da Zai Analítica, embora não, 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 não seja batizada com esse nome. Então, isso é legal. Mas temos o Vitor, o Paulo Vitor, que também foi meu aluno na graduação, hoje também faz pós-doc comigo, né? A Miriam, que também foi minha aluna na graduação e fez pós-doc comigo, e outros que não fizeram pós-doc, mas fazem parte do Sobresc, que é a Sociedade Brasileira de Química. Então, assim, os professores são uma equipe e que a gente sempre, quando precisa de algum professor com algum conteúdo novo, a gente insere na nossa equipe, né? A gente insere para estudar juntos, pesquisar juntos, escrever juntos, né? Participar de congresso. Agora mesmo convidamos todos os professores para participar do Luso e convidamos os alunos também. Porque a gente quer criar essa grande unidade, ou seja, você sabe, assim, a minha filha estudou no colégio aqui no Rio de Janeiro, que é um colégio que teve assim um carisma muito forte aqui no Rio, que é o Pedro II, né? Eu vejo até hoje, quando eu vou a algum lugar, uma festa, que tem alunos do Pedro II, eles sempre acabam, cantou parabéns, enfim, o que seja, cantando aquela música clássica do Pedro II, né? Fala aí, Elaine, como é que é a Pedro música? II, tudo ou nada, tudo. Então, como é que é? Tabuada, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 7, 21, menos 12 fica 1, 9, menos 8 fica 1. Zum, 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 parati, bum, Pedro II. Exato. Eles vestem a camisa e têm um hino. O que nós queremos é que vocês também tenham orgulho de vestir essa camisa e, quem sabe, um dia sair o nosso hino. Ok? Acho que eu falei tudo. Né, Elaine? Vai lá, vai lá. Gostei dessa ideia. A gente tem que pedir, acho que talvez, para o Ian, né? Porque o Ian, ele é poeta, então a gente pega a poesia, coloca ali na música, enfim. É isso. Então, eu acho que isso é muito importante e não à toa. Muitos dos nossos livros são dos nossos professores, né? Que são os seus estudos, os estudos que eles fizeram com você e que se transformaram em livro. Inclusive, Lucas hoje fez uma lindíssima homenagem ao livro do Ian, né? Ali para ele. Quer dizer, aí a gente vai tocando, colocamos no site, enfim, para que todo mundo possa ter acesso, né? E é o que a gente quer, né, também, que todos possam participar, façam seus artigos, seus capítulos de livros, né, suas defesas de monografia no IFEM, seus artigos, que a gente também chega lá nesse momento, e, obviamente, afinados com a nossa perspectiva, né? Vocês vão fazer nossos cursos, que não estão, vão fazer. Não estou obrigando ninguém a fazer, não, estou só sugerindo, vão fazer, né? Então, o que eu disse para vocês no início é que minha cabeça é assim, né? Você vê que agora me surgiu a coisa do hino, né? Aí eu digo, poxa, a gente tem que inventar um hino. Aí acabei de falar e disse assim, poxa, a gente vai para o uso.
podia todo mundo ir com uma camisa do IFE, Ia ser já que a gente ótimo. falou em vestir camisa. É assim, gente, eu não posso ficar de férias, porque minha cabeça não para. Enfim, Você vamos lá. tem que ficar de férias para que as ideias venham com mais, né, assim, veracidade, que a coisa venha com mais. Bom, mas assim, uma das grandes questões que eu vejo o pessoal perguntando, porque eu faço essa parte de divulgação da empresa e tal, é a diferença, né, entre a especialização e a formação. Então, assim, nós temos uma procura grande do pessoal perguntando, eu tento explicar, mas eu achei que seria bom a gente começar então por aí, né, Flávia? Com esse slidezinho. Vou projetar então, calma aí. Enquanto isso, eu vou anotar a ideia da camisa. Vocês estão vendo? Estou vendo bem grande. Ah, então tá bom. E aí, basicamente, a diferença, né, que temos aí entre a formação e a especialização hoje é que a especialização é um curso de 24 meses seguidos, enquanto que a formação é um curso de 12 meses. A formação é um curso de extensão, a especialização é uma pós-graduação reconhecida pelo MEC. Tô colando, né? Tô lendo o que está escrito. Na especialização, a pessoa tem que minimamente estar cursando o último período da graduação, ou então ser formado já, né? Já ser graduado. Não Na formação, necessariamente de psicologia, né? exatamente, psicologia, áreas afins. E na formação, você pode ser estudante de graduação, pode ser formado em psicologia. Eu não quero o título, mas eu quero estudar, enfim. Formação não tem o curso de conclusão, e a especialização a gente tem duas possibilidades para trabalho de conclusão de curso, caso vocês queiram fazer. Então, que é o artigo, a possibilidade de fazer o artigo ou fazer a monografia, né? Depois disso tudo, vocês ganham um certificado, finalizando tudo, de especialista em psicologia clínica pela universidade que nós somos vinculados, que é o que nos vincula ao MEC, correto? Exato. Que a faculdade educa mais. Isso. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso, então? Então, assim, é o mesmo curso, é a mesma grade, mesma ementa, mesmo tudo, só que um ano só, sem obrigatoriedade de finalizar com uma conclusão de curso, porque não precisa. Na especialização é opcional, mas a gente sempre diz, né, que você fazendo o artigo ou a monografia e concluindo o seu curso, tendo no certificado que você tem essa conclusão, isso dá pontos, né? Dá pontos em faculdade, em É faculdades, em para quem quer fazer um mestrado, né? Ou também para concurso, quem é concursado também, né? exato, Sim. exato. Alguma Isso. dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Porque eu não consigo ver o chat. Não, não tem não, no chat aqui não tem nada. Aí, Então, quem faz a formação pode, em seguida ou posteriormente, também aproveitar os créditos para fazer a especialização, né? sim, Completar sim, mais um ano. sim, Não, eu acho que não tem ninguém falando no chat, senão apareceria aqui para mim. Vou passar então, sim, tá? tá bom. Então, as disciplinas que são oferecidas para o próximo semestre são do eixo, então, de bases da psicologia fenomenológica existencial. Temos essas disciplinas, né, Flávia? Primeiro semestre, né? Ah, não, primeiro e Isso. segundo. Exato, porque na verdade a gente tem esses 4 eixos transversais, que depois a gente vai até mostrar para vocês também, mas quem está iniciando agora no semestre 2024.1 vai fazer esse eixo transversal, o Bases de Psicologia Fenomenológica Existencial, com essas disciplinas que estão aqui. E aqui também, bom, no slide seguinte tem a grade de horários, né? Você quer falar Mas aqui, sim, eu quero falar aqui que, finalizando, né, assim, hoje, já há algum tempo, o IFEM oferece essa supervisão na modalidade 2, que não, ela não é a modalidade tradicional de uma supervisão, né, onde a gente une duas propostas, que é a preparação e o
e aprimoramento da escuta clínica e da escuta com fins de estágio supervisionado. Aí eu acho que, já que a Ana está aí, e essa ideia também é dela, ela pode falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, vamos lá. Aí, Flávia, tira um pouquinho para eu ver o pessoal, eu não gosto de não ver. Isso, aí depois volta. Então, deixa eu falar para vocês. A gente tem uma tradição em psicologia, e na universidade, inclusive, é o que predomina, daquela supervisão que eu costumo brincar dizendo assim, eu disse, ele disse. Então, assim, o paciente disse isso, eu disse isso. O paciente disse isso, eu disse isso. Durante muitos anos, foi isso que dominou, inclusive, na minha supervisão. É só que eu fui entendendo que isso daí, assim, não mostra o que é a totalidade da clínica, né? E aí foi quando eu falei com as meninas, eu sei que as pessoas vão querer essa modalidade, não, preferem porque são a modalidade que eles veem na faculdade. E aí nós criamos uma segunda modalidade de supervisão. Nessa modalidade, normalmente, dois profissionais apresentam, né? Um apresenta dois profissionais experientes, um apresenta o seu atendimento clínico e o outro comenta. O que a gente pensa que está fazendo quando coloca essa segunda modalidade? Ou melhor, qual é o objetivo? Nós temos dois objetivos principais. Um é aprimorar a escuta clínica e a consequente fala do clínico. Então, a gente aprende a clinicar apreendendo a escuta, ou seja, um exercício de ver, de escutar e de sentir. Então, basicamente é isso. Tanto que quando eu vejo situações clínicas, eu gosto daquelas que provoquem o aluno. Se não provocar, para mim, não tem graça. Tem que provocar, porque quando provoca, ele está com a ferida exposta. Qualquer coisa que encosta, incomoda. Então, o objetivo é esse. E mais, que esse nosso aluno não só apreenda cada vez mais a clínica, essa escuta e essa fala, mas que ele se torne também um supervisor. Então, que ele possa aprender nesses 2 anos de forma tal que ele esteja pronto para supervisionar outras pessoas. Então, nós temos esses 2 objetivos, que o aluno aprimore a sua atuação clínica e, uma vez aprimorando a sua atuação clínica, ele possa aprimorar dos outros psicólogos que estão se formando. Ou seja, eles possam duplicar, triplicar, quadriplicar até infinito, tá? Essa possibilidade, esse modo de atuação clínica. Vocês veem que o tempo todo a minha preocupação é que essa perspectiva não morra. E para ela não morrer, é preciso que outros filhos apareçam. Ok? Então, essa é a proposta dessa segunda modalidade de atuação. Professora Elaine, fiz direitinho a lição? O que é que eu falei? Ai. Fez, poxa, muito bem, nota 10. Aproveitar que estamos próximos ao carnaval, 10, nota 10. Nesse quesito, 10. Nesse quesito, nota 10. É bem importante a gente pensar nisso, porque algumas pessoas podem até não pretender dar supervisão, mas pretendendo ou não, a gente aprende o que é essencial, que é o pacientar, que é esse ver, né, que é esse saborear, né, toda essa possibilidade que nos é dada ali na supervisão modalidade 2, né? Certo? Ok, pode voltar. Já falei. É que eu gosto de falar olhando para as pessoas, essa coisa de não Eu olhar, também. para mim não. E aí a gente passa, então, rapidamente também, para não ficar chato para a gente, para o quadro de horários, né, de disciplina. Então, aqui a explicação, né, tá aí, ó.
Rapidamente, a explicação que ela deu. Ah, sim, na modalidade 1 temos o LEC, que é o Laboratório de Experiências Clínicas. É uma atividade extracurricular do curso de especialização, mas é a modalidade 1. Quer falar, Ana, um pouquinho, Posso falar rapidamente? assim? Posso sim, pode. Pode tirar, Flávia. Então, o que que aconteceu? Todo o currículo, ele foi organizado, estruturado, para a modalidade 2, mas alguns pouquíssimos alunos queriam a modalidade 1, né? Aquela modalidade que eu costumo brincar, eu disse, ele disse, né? Porque o paciente falou isso. O que que você falou junto com o que o paciente falou? Eu falei isso. E aí alguns poucos queriam essa modalidade 1. Então, nós abrimos essa possibilidade de fazer a modalidade 1, mas ela estaria fora dessa grade curricular e ela teria um valor para a gente poder pagar esse supervisor da modalidade 1. E esse valor é de R$ 80. Bom, por que que nós chamamos de laboratório de experiências clínicas? Porque o que a gente pretende basicamente nessa modalidade, aqueles que tiverem interesse, é que as pessoas construam suas situações clínicas tal como eu construí, por exemplo, a da Mariana, que todo mundo conhece, né? Então, aliás, eu me lembrei agora de uns alunos da graduação que fizeram um trabalho lindíssimo sobre a Mariana. Nossa, lindo, lindo, lindo. Vou ver se eu consigo publicar. Então, o que que acontece? Os alunos que quiserem fazer esse tipo de trabalho podem participar do LEC e vão apresentar para a turma na modalidade 2, e isso vai ser visto, vai ser avaliado, vai ser corrigido pelo supervisor e pode de acordo com o conteúdo, né? Todo o nosso conteúdo, todos os nossos livros passam por pares cegos, então são pessoas que avaliam o trabalho e podem fazer parte dos livros e situações clínicas publicados pelo Instituto, tá? Mas, então, esse leque dá a oportunidade de quem quiser participar de um dos livros de situações clínicas, nós temos o 1, 2, 3 e 4, né? E o 5 está em andamento, né, O Bernadette? 5 está em andamento. E importante também, só frisar que é só para aluno da especialização, Só né? aluno da especialização, né? E tá bom, Luana, prazer também. Qualquer dúvida, depois você manda para gente. Então é isso, só para frisar que ele é para específico, né? Podemos voltar, então? Pode. Então, rapidamente, ali no quadro de horários, é só para vocês verem que nós temos todo o eixo temático pensado, programado, e nesse caso aqui, já com todos os professores convidados. Existe sempre uma proposta clínica, né, no primeiro horário das aulas, depois a gente vem com Kierkegaard, Nietzsche e a nossa prática supervisionada modalidade 2. No outro quadrinho, tem um outro quadrinho, né, Flávio, que eu estou acompanhando aqui no celular. É porque eles são bem parecidinhos o formato, mas já passei. Aqui já está Já o passou? segundo Ah, sim. trimestre. Sim. Aí depois a gente entra aqui com Heidegger, Sartre e a prática supervisionada. Isso. Sempre nesse diálogo, né, Ana Maria? Sempre no diálogo. Olha só, vocês estão vendo que a primeira disciplina é sempre uma proposta da clínica. Então, nessa primeira disciplina, a gente vai trazer questões da clínica, por exemplo, pacientar, que é algo que a gente discute na clínica, serenidade. Então, logo depois, a gente mostra como é que os filósofos desenvolveram esse tema. Então, está tudo bem atrelado. Então, pacientar é uma terminologia utilizada para Kierkegaard, onde ele vai falar filosoficamente, sobre esse pacientar. Nós nos apropriamos disso, e isso é um dos fundamentos da clínica. Da mesma forma, a ideia de serenidade em Heidegger.
a mesma lógica a gente usa para falar da questão da subjetividade. Então, sempre a primeira disciplina traz os elementos que estão presentes na clínica e depois, nas outras disciplinas, como é que a filosofia desenvolve aquele tema, para depois, na prática supervisionada, mostrar como é que aquilo aparece na situação clínica. Então, como eu disse para vocês, isso tudo está no inventário e está tudo costurado, não é? As coisas não são aleatórias. Ele é pensado, é um eixo temático, né? Pensado do início ao fim, né? Pensado e estruturado do início ao fim. Depois, em seguida, nós temos o nosso corpo docente, que a gente já falou um pouco, né? Mas se vocês observarem, é um corpo docente. Tem os eixos transversais. Tá, eu pulei, eu sou rápida. Mãe, eu nasci prematura. Que são os 4 principais eixos, que é bases da psicologia fenomenológica existencial, depois clínica, psicológica e arte, música, dança, pintura, escultura, literatura, cinema e teatro, que também, se a gente tiver um tempinho, a gente depois fala rapidamente sobre como é que isso foi pensado, porque, assim, sendo muito honesta, no início eu ficava olhando para minha mãe, dizendo assim, como que a gente vai fazer isso? Né? E aí, depois de muitas conversas, de muitos encontros, eu consegui entender como era possível isso ser feito e fiquei, assim, encantada. Até eu tô querendo fazer esse eixo aí, porque realmente, para mim, é uma novidade. Depois temos o eixo Físis, Soma e Psique, psicossomática, psicopatologia, clínica psicológica, e fechando, então, esses eixos transversais, saúde mental, das políticas públicas à prevenção e ao cuidado clínico em psicologia. Podemos, então, passar? Nosso corpo docente aí, a maioria de doutores e mestres, especialistas, todos professores que estão afinados com a nossa perspectiva, seja pela literatura, seja pela filosofia, pela própria psicologia, todos afinados, muitos, se não a maioria, passaram aí pelas mãos da Ana Maria Feijó, então mais afinação do que essa eu não conheço. E aqui, mais informações, né? Que é o modo como nós trabalhamos, que são com aulas ao vivo pela plataforma Zoom. As gravações das aulas nós temos atividades assíncronas, os materiais ficam todos no site, numa área restrita aos alunos. Junto a isso, o Cinema IFEM, que é uma sexta-feira por mês, também é um projeto desde os primórdios do IFEM, né? Desde o início, o IFEM propõe esse cinema, que também é um lugar de articulação desse pensamento, onde todos têm voz, todos podem participar. A nossa parceria com a Faculdade Educa Mais, a nossa coordenação, né, do político-pedagógica da Ana Maria Feijó. E aí a gente entra no TCC, né, monografia ou análise do discurso clínico, temos as normas de elaboração estabelecidas pelo IFEM, passamos todas essas informações para os alunos. Essas monografias também podem ser feitas nos grupos de pesquisa, que nós temos os grupos de pesquisa que acontecem da mesma forma que o LEC, né? É um extra, ou então o artigo, e a gente também explica como é que funciona, né? A possibilidade de se fazer esse artigo na nossa especialização. As nossas aulas presenciais são na sede do IFEM na Tijuca, é isso mesmo, Geisa? Isso mesmo. Na Tijuca tem ponto de ônibus perto, tem estacionamento perto, tem metrô, tem onde almoçar, temos todas essas indicações também para dar. Lembrando que aí, só lembrando que aí o calendário é diferente, né? E o início é em março. Março, isso. Ou é março ou setembro, né? O presencial, e o online é fevereiro ou agosto. E aí o nosso núcleo de pesquisas nasce com o objetivo de incentivar a pesquisa e produção acadêmica no Instituto, em especial os alunos do curso de especialização, que tem a opção da realização de TCC ou na modalidade de monografia ou então artigo científico. Também podem ser feitos de forma individualizada, e aí, bom, a gente tem todas essas possibilidades, eu acho que isso é bacana vocês saberem também, né? As pesquisas acontecem em grupos sobre uma temática em comum, uma reunião mensal de 2h30, também podem ser elaborados individualmente, como eu falei, ou em dupla, né?
E aí é no individual que é. Não, desculpa, Flávia, é R$ 80 o grupo, né? É a mesma situação do leque, né? Eu vi que você estava passando. Temos as linhas de pesquisa, estudos em pesquisas na clínica psicológica com bases existenciais, que é da professora Ana Maria Feijó, psicologia fenomenológica existencial, design análises e sua crítica, né? Porque que não dá para eu ler aqui. A ciência na área da técnica, com o coordenador é o professor Roberto Kalmaier, mas ele é um professor convidado, tá? E isso faz parte também do pós-doc dele, junto com a Ana Maria Feijó. O cuidado com a vida que se apresenta nas situações da morte. Aí eu não consigo ler alguma coisa do morrer. E o processo de luto, que é a Juliana Vendrúsculo. Suicídio, um diálogo entre a literatura e a psicologia existencial da professora Elina Eunice Pietrani. O envelhecimento e envelhecer na atualidade e a atuação do psicólogo. Acho que ninguém deve conhecer muito, mas é com a Miriam Protásio, né, que é uma das sócias fundadoras do IFEM. Cadê, Flávia? Que é mais que eu já me perdi aqui na Próximo. minha. Que é o leque, né? Que a Ana Maria, então, já explicou um pouquinho, já falou sobre ele. Acho que a mesma dinâmica, duração de 2 horas e meia, uma vez por mês, tá? E a Onde vocês vão. possibilidade de ser também uma modalidade de TCC, né? Também pode ser uma Isso. modalidade de trabalho de conclusão de curso. Agora, infanto juvenil. Essa eu falo, sei falar um pouquinho. Então, e aí depois vem o quê, Flávia, aqui? Aqui estamos Formação. na formação e especialização em psicoterapia infanto-juvenil. Aqui tem os Ah, horários tá, das sou eu. aulas, Tá, né? porque a especialização infanto-juvenil é um pouquinho diferente, porque eu faço em 18 meses, não 24, mas vocês têm aula sexta-feira também. Só que o meu leque, né, ele funciona na sexta-feira, de 4 às 6h30, e a gente inclui também o cinema infância nas discussões que são feitas no curso como algo de obrigatoriedade, né? Assim, no curso de especialização infanto-juvenil. 18 meses, reconhecido pelo MEC. Quem é a idealizadora? Ana Maria Feijó, só que a coordenadora pedagógica sou eu. Eu acho que é isso, né? Basicamente isso, e a gente vai tentando ver todas as questões ligadas à infância e adolescência, né? Então, semestre que vem, a gente está pensando em trazer questões também, assim, sobre violência doméstica, a violência com as crianças, né? Violência psicológica, física, abuso sexual, que a gente tem que pesquisar também para ver se os nomes estão todos corretos, né? Tem bullying, tem várias questões que a gente vai trazer e vai poder, para a gente poder discutir também, articulando com a clínica psicológica. Nós temos, então, a formação para atuação clínica de profissional. É muito interessante, porque para criar esse nome também foi uma questão, né? Assim, a gente não pode falar que é uma formação em suicídio, né? Então, ficou esse nome um pouquinho grande. Formação para atuação clínica de profissionais de psicologia, áreas afins em situações de suicídio na perspectiva fenomenológica existencial. Quem está à frente é a Bernadette Lessa, né? É um curso de extensão, e aí tem a mesma proposta de aula ao vivo. Nesse caso, é só aula online, né? Um sábado por mês, sábado de 2 às 6h10, com disciplina e supervisão na modalidade 1. Aulas gravadas, atividades assíncronas, materiais no site, na área restrita, duração de 12 meses. A coordenação geral também da Ana Maria Lopes Calvo de Feijó. Eu comecei assim, né? Uma formação igual, só que aí eu enchi o saco de todo mundo para fazer especialização. E aí nós temos o atendimento clínico no IFEM, que pode ser de forma presencial ou online. A gente passa uma ficha de interesse para os alunos. Nessa ficha vocês preenchem quando vocês podem atender, qual o valor que vocês atendem. Então, vamos lá? Os grupos de estudo. Ah, sim, os grupos de estudos. Temos os estudos avançados na Clínica Fenomenológica Existencial com a professora Ana, uma sexta por mês um sábado por mês, não é ou. Grupos de estudos aprofundados em Kierkegaard com a professora Miriam Protásio, uma sexta por mês. Grupo de estudos aprofundados em Sartre com a Carolina Dain, também uma sexta por mês. Introdutório sobre as contribuições do pensamento de Kierkegaard para a clínica psicológica existencial, também oferecido pela Miriam, uma sexta por mês.
Grupos de supervisão, que nós chamamos de situações clínicas em debate, também com a professora Ana Maria Feijó, uma sexta ou um sábado, também com a professora Miriam. O meu acontece ali no meu grupo de especialização, mas se alguém tiver interesse por fora, né, não faça a sua especialização ainda, mas tem interesse em entrar no seu grupo de supervisão, posso? A gente pode conversar. E a professora Maria Bernadette também com um grupo sexta-feira, uma sexta-feira por mês, para situações de suicídio. Vantagens de ser um sócio IFE. Então, todo aluno de especialização e de formação automaticamente é um sócio IFE, tá? E aí, o que a gente diz sempre para vocês é, terminando o curso, se vocês quiserem se associar, hoje a mensalidade é de R$ 20 por mês, tá? Então, não vai dar para começar a especialização agora, mas eu já quero ser sócia IFE. Ok, é só entrar em contato com a gente que a gente faz todos os trâmites. E aí, essas vantagens de ser um associado IFE estão lá no nosso site também, tá? Descontos de até 10% nos livros de edições, inscrições com valor diferenciado em congressos. Então, sempre que a gente tem um congresso em parceria, a gente acaba vendo um valor diferenciado para a gente. Nós temos uma biblioteca, né, que a gente chama de Luiz Fernando Teixeira Dantas. Foi um grande mestre seu, né, mãe? E foi uma pessoa que te ajudou a caminhar, deu a mão, né? Você caminhou junto com ele para chegar onde você chegou. Eu imagino que tenha sido essa a trajetória, assim. Foi com ele o start ali, né? Da mesma forma que muitos chegam até você e dão esse start para seguir na perspectiva. Então, nós quisemos fazer essa homenagem a ele. E nós temos esse acervo lá, né, na nossa biblioteca, só de forma presencial. O aluno que quiser ter acesso tem, tá? As nossas supervisões para alunos do IFEM individuais têm um valor diferenciado. Hoje, a participação em módulos avulsos, em algumas supervisões na modalidade 2, né, da especialização clínica, também tem um valor diferenciado, ou seja, eu terminei a especialização, mas eu continuo sendo um sócio IFEM. Eu terminei a formação, mas eu continuo sendo um sócio IFEM. Vocês têm a vantagem de ter um valor diferenciado, tá? Acesso a conteúdos exclusivos no site do IFEM. Então, vocês têm acesso a algumas coisas, por exemplo, gravações de cinema IFEM. Vocês, os sócios têm acesso, quem não é sócio não tem, tá? A As gente manda... defesas de monografia também, as gravações das defesas de monografia. Verdade. Então, novidades no seu e-mail, nós mandamos newsletter para os nossos sócios, né? Hoje está mais em desuso, mas a gente continua mandando lá e alguns alunos gostam, algumas pessoas gostam, me dão esse feedback. O Cinema IFEM, que a gente vai tirar, acho que a gente vai tirar isso, né? Porque o Cinema IFEM hoje é gratuito, né? As palestras, quer dizer, fazemos algumas palestras gratuitas e descontos em jornadas. E eu acho que é isso, né? A gente também já passou o nosso recado, né? Se sobrar um tempinho, eu vou falar um pouquinho também de como surgiu essa editora. A editora não foi aí para ser uma empresa que vende livros e que vai publicar todos os livros que apareçam, mas o objetivo naquele momento era poder publicar os livros que tratassem do tema. Né? No momento em que eu tentei meio que entrar para uma editora, coordenando, fazendo a organização dos nossos livros, e não conseguia, não havia interesse nos livros na perspectiva. E nós falamos assim, então vamos criar a editora da Edições IFEM. Né? Então, é uma editora que nasce com a proposta de divulgar o pensamento fenomenológico existencial por meio de publicações acadêmicas. E ela está aí, é isso. Eu acho importante falar disso, eu acho importante mostrar, assim, o lugar, o como, o porquê, o para quê essa editora foi construída, né? E mais, né, Ana, que é uma coisa que eu acho que você sempre defende, que os nossos preços não... que os nossos livros não tenham preços exorbitantes, então a gente corre atrás. Bernadette, coitada, ela sofre com a gente, que a gente fala, tem que achar mais barato.
né? Então, assim, para serem preços acessíveis, que cheguem a todos, e para a gente também poder levar a nossa perspectiva a outros lugares, né? Que a gente não fique só aqui. Então, a gente tem essa proposta também. Eu acho que isso é importante a gente falar, né? Não é como você falou lá no início, não é visar o lucro, né? Não é isso, mas é levar adiante o nosso pensamento, a nossa perspectiva, a psicologia clínica que a gente propõe. Eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida?